RenderForce.com. Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo, com uma temática um pouco diferente, eu vou falar um pouco sobre um jogo que ficou de graça agora, nessa semana, na Epic Store, chamado This War of Mine. Esse jogo possui uma temática de guerra, mas com uma visão um pouco diferente. Você não é um soldado, você é um civil e te coloca num lado diferente da guerra. This War of Mine é um jogo de sobrevivência e estratégia que você controla um grupo de sobreviventes, de civis. No meio de uma guerra civil, onde suprimentos são limitados e você também não é o único grupo tentando sobreviver. Isso acaba criando uma concorrência de todo tipo de suprimento, medicamento, comida, água. E o jogo te coloca em algumas situações durante o jogo, onde você tem civis pedindo ajuda, onde você tem saqueadores tentando te roubar, e a todo momento tem você mesmo, os próprios sobreviventes que você controla, onde eles ficam com fome, com sede, e dependendo de como você resolve as situações do jogo, você pode ficar mais animado, mais deprimido, você pode ficar mais alegre, mais triste, e isso impacta na performance dos personagens durante o jogo. O jogo ele foi produzido pela 11 Bits Studio, e tem inspiração em fatos reais. O jogo foi inspirado pelo cerco de Sarajevo durante a Guerra da Bósnia, de 1992 até 1996. O jogo tem em algumas plataformas, Android e iOS para mobile, e Windows e Linux e o Mac X para, no caso, desktop. O jogo em si, você possui 12 personagens, cada um com uma história, cada um com algumas características únicas. Arika é a primeira que a gente vai abordar aqui. Ela era uma garota que vivia numa vizinhança distante antes da guerra. Diferente dos outros personagens, que vêm de uma cidade chamada Pogoren, ela veio da capital da cidade, e o motivo dela ter migrado era alguns assassinos que possuíam na cidade. Basicamente, seu pai era um alcoólatra e abusivo, e depois que sua mãe morreu, logo após começou a guerra, e seu pai morreu depois de passar um tempo do início da guerra. E após isso, após alguns acontecimentos, ela acabou se tornando uma ladra e uma fumante. Vamos agora para o próximo personagem, Boris. Ele trabalhava em um armazém carregando caixas, e como alguma das suas características, ele é um cara que possui grande força. Durante a guerra, seu bairro foi bombardeado, e por causa de um objeto que no jogo não é descrito com clareza, ele quebrou seu pé. Antes de começar a guerra, ele possui uma esposa e um filho, e após alguns acontecimentos da guerra, eles faleceram. Sua esposa, ela morreu enquanto estava tentando escavar o seu pé para fora dos escombros, e ela acabou sendo morta por um sniper. E a morte do seu filho não foi especificada durante o jogo. Um ponto do jogo que eu não abordei ainda nesse vídeo é que no jogo você, além de possuir outros civis, você tem os snipers. Os snipers, eles são bots que eles ficam durante o dia impossibilitando que você saia do abrigo. E isso acaba causando que você não pode sair de dia, você só pode sair à noite. E isso limita os momentos que você pode sair para pegar recurso em casas abandonadas, abrigos de outros sobreviventes, que causa que você tem que gerenciar bem os seus recursos, porque cada personagem que vai procurar suprimento, ele tem uma quantidade limitada que ele pode trazer, e isso acaba criando mais dificuldade no jogo. Bom, vamos continuar aqui. O próximo é o Bruno. O Bruno, ele era um chefe de cozinha antes da guerra. Ele tinha um restaurante e ele era famoso por conta de um programa de TV chamado Bruno's Cuisine. Ele viveu em uma cidade aos arredores de Pogoren
E um dia ele recebeu um telefonema de sua melhor amiga, que dizia que estava preocupada porque tinha dois homens lutando no meio da rua. E o Bruno, como um bom amigo, ele acalmou ela e disse que ia ficar tudo bem. Mas esses homens eram descritos como rebeldes. E depois de alguns dias ele viu no noticiário que muitas brigas estavam ocorrendo entre pessoas no bairro onde ele e sua amiga moravam. Percebendo que seu bairro estava sendo atacado e sua amiga em perigo, ele pegou um ônibus e foi o mais rápido para lá. Mas ele demorou muito e viu que os pontos de ônibus não estavam mais funcionando devido à guerra. Então ele buscou um modo de achar sua amiga sozinho na guerra. No jogo, ele é descrito como um sociopata pelos jogadores por não sentir remorso quando mata ou rouba alguém. Bom, um ponto que eu queria ressaltar agora é que nesse jogo você tem como opções de personagens diversos estilos de pessoas, como por exemplo o Bruno, ele era famoso. Você tem Boris, que já era um cara mais simplório. Você tem a Arika, que vivia em outro lugar. E você tem diversos jogadores. Você também tem um dos jogadores, você tem um jogador de futebol que cada um tinha um estilo de vida diferente, e por causa de um único acontecimento, por causa de uma guerra, eles acabam ficando na mesma situação, civis desabrigados. Bom, vamos retornar agora aos jogadores. O próximo é Katia. Katia é uma negociadora que cresceu na cidade do jogo, que a cidade é a Pogorem. Mas ela foi mais nova, ela foi por exterior estudar e começou a trabalhar como repórter, onde ficou vários anos fora. Quando os problemas de seu país natal se transformaram em uma guerra, foi escolhida para escrever relatórios sobre ela. Ela queria, no início da guerra, rever seus pais. Mas já era tarde demais. Quando chegou na casa, a casa já estava em ruínas e sua família tinha desaparecido. Desde então, o objetivo que ela traça em sua vida é encontrá-los. Bom, agora vamos pro Pavle, que é o jogador de futebol. Antes da guerra, ele vivia com a sua mulher e seu filho na melhor parte da cidade. Mas desde então não os viu mais. Segundo ele mesmo, quem precisa ser um jogador de futebol durante uma guerra? Ninguém se preocupa mais com esportes, quando todos os dias poderia ser o seu último. Bom, após o Pavle temos o Marco. Marco, ele era um bombeiro que se casou com uma vítima de um incêndio que ele mesmo resgatou, chamada Alina. Eles tiveram duas filhas, mas no início da guerra as três fugiram e ele decidiu não ir com elas porque ele queria ficar no corpo de bombeiros ajudando as pessoas naqueles tempos difíceis. Quando tentou ir atrás delas, não conseguiu mais deixar a cidade e perdeu o contato com sua família. Vamos para o próximo, chamado Marin. Marin é um marceneiro e na casa onde ele habita é considerado um faz-tudo. Ele tinha uma oficina onde consertava qualquer coisa, mas se recusou a fazer algumas peças para arrombamentos para algumas pessoas. Mais tarde, após recusar, a sua casa foi explodida por um coquetel molotov e sua esposa acabou falecendo. Eventualmente no jogo, uma das características dele é que ele, mesmo sendo um faz-tudo, ele pode entrar em depressão e fugir da casa roubando alguns itens. E, além desses personagens, possui no jogo outros personagens, que são Kiveta, que é uma ex-curadora de crianças, Slata, ex-musicista, Emília, que é uma ex-advogada, e Roman, que é um ex-combatente. E que esses jogadores eles não possuem uma história muito afundada, muito aprofundada. Bom, esse é basicamente um pouco da sinopse do jogo. Ele está disponível na Epic Store até o dia 2 de agosto. Se você se interessou pelo jogo, é só ir lá e baixar, totalmente gratuito. E, bom, esse é o fim do vídeo. Se você gostou, compartilhe o trabalho. É um pouco trabalhoso, mas é bom para divulgar que é um jogo interessante, é um jogo com uma temática diferente. Se você gostou, se inscreve, dá uma curtida e no comentário qual o próximo jogo que você gostaria de ver. Como, por exemplo, junto com This War of Mine, e tá entrando de graça também Moonlighter, que é um outro jogo totalmente diferente
de This War of Mine. É um jogo que se trata de um RPG, um RPG medieval. E é diferente, também é da 11 bits, mas ele é uma temática diferente. Bom, obrigado e até mais.